da boca de Deus. E o outro, Jesus. Jesus é o maior exemplo de obediência na Bíblia. Ele é o maior. Jesus viveu em total obediência a Deus e aceitou a missão do Pai, de salvar toda a humanidade. Mesmo sabendo que para isso enfrentaria sofrimentos e morte. Cristo foi obediente até o fim. Ele cumpriu toda a lei e profecia a seu respeito. Então, quando ele estava lá no jardim do Getsemane, ele orou: não seja feito a minha vontade, mas a tua. Em Lucas 22, 42. Sua obediência culminou o quê? Levando ele para a cruz, onde a sua vida foi entregue. Ele doou a sua vida para salvar toda a humanidade. Ele morreu por todos. Ele não morreu só para os bons, mas ele morreu por toda a humanidade. Então, conforme o plano de Deus, Jesus deveria ser perfeito para resgatar toda a humanidade da sua maldade e libertar o povo de uma condenação do juízo final. Em sua obediência de amor, na sua obediência amorosa de Cristo, ele cumpriu tudo que estava determinado a seu respeito nas Escrituras. Então Jesus cumpriu toda a palavra que estava sobre ele, e agindo ele nos ensinou a obedecer como prova de amor e fidelidade a Deus. Então, obedecer aos mandamentos ou comissionamentos de Deus é uma demonstração de fé que transforma nosso caminhar. A nossa obediência transforma o nosso caminhar com o Senhor. Isso que nós temos que ter em mente e em coração. Assim como esses outros, esses que a gente citou, e tem muito mais, se a gente for pegar, tem muitos exemplos, na Bíblia, de homens que andaram em obediência. Eles enfrentaram o desafio com coragem e confiança. Então nós somos chamados a viver em obediência, sabendo que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Nós devemos ter consciência disso, que o Senhor está conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele nunca nos abandonou e nem vai nos abandonar. Quem abandonou foram até os próprios discípulos. Não foi verdade? Quando ele trouxe uma palavra que tinha multidão em volta dele, ele falou: olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Isso foi o fim da linha para aquele povo, para aquela multidão. Mas como pode dar-nos a sua carne, o seu sangue para beber? Então começaram a sair, ir embora, e quando Jesus olhou, só tinha os 12 ali, discípulos. Puxa vida, pela palavra que Jesus citou, eles não compreenderam o sentido da palavra e começaram a ir embora. E Jesus falou para os discípulos: vocês também não querem ir também? Não querem aproveitar a carona? Aí Pedro se levantou e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Exatamente isso. Em Jesus se encontra segurança, salvação, libertação, transformação, vida eterna, amor. Então é extenso. O que Jesus é, nós não temos palavra para referir, porque em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, de tal maneira, não houve uma palavra para se colocar, para expressar o tamanho do amor de Deus. Então, vamos ter consciência disso, que a obediência a Deus produz milagre. A obediência a Deus gera milagre. Ah, mas as circunstâncias não estão cooperando. Não importa. Eu citei 6 exemplos aqui. Tem muito mais, mas eu só catei esses 6 aqui. Para mostrar que mesmo diante das dificuldades, das adversidades, que a situação não cooperava para nada, que a coisa era morte mesmo, era destruição e ser eliminado, mas a confiança no Senhor. Deus proveu o livramento, Deus proveu a salvação. Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de compaixão. Ele nunca destrói os seus filhos. Deixa eu dar um exemplo final. Quando separou Abraão e Ló quis ir lá para o lado das Campinas, terras, campos verdes, então ele quis ir para aquele lado. Abraão deixou, ele fazia a escolha, então ele quis ir lá para o lado de Sodoma e Gomorra. Mas a maldade daquele povo era tão grande diante de Deus, Deus falou: eu vou consumir esse povo, eu vou eliminar. E Abraão, por sua vez, sabendo que seu sobrinho estava lá, eu vou interceder. Alguém que faz parte da minha família, Diz: ó Deus, se houver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade juntamente com 50 justos? Deus falou: não, Abraão, se houver 50 justos lá, eu não vou destruir a cidade. Depois: ó Deus, se houver 45, Deus também falou: não, se houver 45 justos lá, eu não vou destruir. E se houver 30, Deus, justos lá? Deus falou: também não vou destruir. E se houver 20 justos lá? Deus falou: não, também não vou destruir a cidade, todo aquele povo e os 20 justos. Ó Senhor, eu, mais uma vez, pela última vez, espero que o Senhor não se irrite contra mim, mas se houver 10 justos lá, o Senhor vai destruir esses 10 justos juntamente com os ímpios? Não é do teu caráter destruir os justos com os ímpios. Deus falou: sim, é verdade. Não faço isso. Se houver 10 justos lá, não vou destruir a cidade. Mas, infelizmente, não tinha 10 justos naquela cidade. E Abraão cessou de interceder. Deus tem planos. Deus não destrói o justo com o ímpio. Então Deus proveu o quê? Livramento. Mandou 2 anjos lá e dizer: olha, você sai da cidade, vão para as montanhas e nem olhem para trás. E tem o meio dessas passagens. Mas nós vemos que quando eles saíram, quando a mulher de Ló olhou para trás, a palavra fala que ela se transformou na estátua de sal. E olhar para trás significa desmoronou-se. Olhar para trás significa desmoronou. Por quê? Ela estava saindo no físico, mas o coração dela estava lá, nas coisas que estavam. Então, quando Deus dá uma palavra sobre nós, em primeiro lugar, tem o nosso coração precisa estar livre. O nosso coração, o nosso espírito está livre, de tudo aquilo que é do Egito, daquilo que prende a nossa vida nas coisas terrenas. Porque a nossa visão é uma visão celestial. Pedro diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais onde Cristo vive. Então, a bênção de Deus é para os filhos. É projeto de Deus que o seu povo viva mais que vencedor e nunca um derrotado. Você pode pegar de Gênesis e Apocalipse. Quando foi que Deus destruiu um justo? Nunca. Deus sempre proveu o livramento, mesmo diante das adversidades, de situações difíceis. Como dizer, não se tem o que fazer. Mas esses homens, como nós hoje, devemos nos portar com esse mesmo espírito de obediência a toda palavra que procede da boca de Deus, porque a obediência produz milagre. Então, que tenhamos essa determinação. Se esses homens de Deus venceram, no Novo Testamento, Paulo fala assim: em todas as coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Através de quem? Através de Cristo Jesus. Então, Jesus já venceu todos os nossos inimigos. Nós não temos que temer nenhum mal. Mas o Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Então, possamos descansar, confiando que o Senhor é aquele que nos guarda, que nenhum mal sobrevém sobre a nossa vida. E nós sabemos uma coisa, que nada acontece na nossa vida se o Senhor não permitir. E se Ele permitir, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Então, que nós tenhamos um espírito e um coração ensinado por Ele. Amém? Que o Senhor abra o nosso entendimento. Amém. Para que possamos ter esse coração disposto a obedecer a qualquer custo. Não volte para trás. Não desanime. Não sepulte os sonhos de Deus sobre a sua vida. Não enterre os talentos. Não enterre o dom que Deus tem confiado na sua vida. Não deixe para outro fazer aquilo que Deus tem confiado para você fazer. Aquilo que é para você fazer. Cada um vai receber a recompensa segundo o apresentar dos seus frutos. Que possamos apresentar para Deus muitos frutos. Amém? Que Deus te abençoe e nos ajude a sermos fiéis a todo custo.